Olá, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre talvez o maior, talvez o principal obstáculo que impede coaches e empreendedores de alavancarem suas carreiras, que é crenças relacionadas a dinheiro. Crenças relacionadas a dinheiro ou vendas. Eles têm muita dificuldade de se apresentar seu serviço, apresentar seu papel de empreendedor e tem dificuldade de cobrar por isso. E aí não dá para fazer um negócio com isso, não é verdade? Então, eu teria algumas formas de falar sobre crenças com relação a dinheiro. Poderia usar ferramentas de linguagem, como a prestidigitação verbal, por exemplo, algumas técnicas na linha do tempo que a PNL permite, como, por exemplo, o reimprint. Poderia fazer uma dinâmica que é conhecida, como o Robert Dills denominou, como crenças andando, você ir enfraquecendo crenças e fortalecendo outras, uma mistura de colapso e empilhamento de âncoras. Mas vamos ser bastante simples e objetivo e vou utilizar uma técnica que particularmente é uma das minhas favoritas, que corresponde ao alinhamento dos níveis neurológicos. Então vamos lá. Dando exemplo exatamente como eu posso quebrar a crença com relação a dinheiro usando níveis neurológicos. O que corresponde aos níveis neurológicos? Basicamente são 6 níveis, 6 camadas. É a forma como a sua mente processa informação por meio desses níveis. O mais simples é o de ambiente, é onde e quando acontece um determinado evento, alguma experiência. É um momento muito específico, né, que determina o contexto. Onde e quando. Esse é o nível de ambiente. O nível acima é o nível de comportamento, né, que é basicamente o que você faz. É um nível de ação. Qual é a ação que está envolvida naquele evento? O nível acima é o de capacidade, é como você faz determinada ação que tem a ver com estratégia. Então vamos lá. Por exemplo, a capacidade é confiança, comportamento é como você demonstra confiança. Se tivesse uma câmera filmando, como você se comportaria? O que você estaria fazendo? É como se tivesse um roteiro de filme que tivesse escrito lá: Coach Ronaldo inseguro de cobrar pelo seu processo de coach. Vamos supor. Aí eu vou ler aquele roteiro e vou interpretar aquele papel. Então tá lá, Coach Ronaldo inseguro de cobrar o processo de coach e tem lá um diálogo, um script. Então eu vou falar aquele script, mas a forma como eu vou demonstrar para a câmera captar é o comportamento. A capacidade, no caso aqui, a incapacidade em segurança é um conceito acima do comportamento. O comportamento é ação. É aquilo que eu vou interpretar para a câmera capturar. As imagens, o áudio que a câmera vai interpretar, aquela ação envolvida é o comportamento. Então isso aqui são os 3 níveis que a gente chama os mais baixos, assim, os mais, teoricamente, mais fáceis de trabalhar dentro da programação neurolinguística. Daqui para cima, esses 3 de cima, eles envolvem outros níveis, a gente falando de níveis neurológicos, outros níveis, né? Outros graus, outras complexidades. E aqui vem logo acima das capacidades exatamente a de crenças, que envolve a questão seguinte: por que eu faço aquilo? São as crenças e valores. E é bem curioso, porque quando a gente pergunta o porquê, em PNL a gente não usa muito essa pergunta, por quê? E por que a gente faz isso? Porque ela leva a reflexões, a justificativas, a coisas do passado que nem sempre estão envolvidas diretamente com aquilo que a gente quer trabalhar, né? E aí a gente vem a questão acima, o de identidade. Quem você é quando você faz aquele determinado evento, aquela determinada situação, aquele determinado contexto. E o sistêmico é quem mais além de você. Quem mais? Quem mais está envolvido? Quem mais se beneficia? Quem mais se prejudica? Então olha que interessante. Eu vou usar exatamente as crenças com relação a dinheiro, tá? Não sei exatamente qual é. Você pode listar. Você aí que está assistindo esse vídeo, você provavelmente tem alguma crença específica, tá? Então qual é exatamente? É cobrar, não se achar merecedor de receber aquele dinheiro, porque se sente, eu estou começando na carreira, como é que eu vou cobrar? Talvez não tenha capacidades de negociação, capacidades, habilidades de marketing. Eu não sei exatamente qual é a sua crença, mas vamos encarar que a gente está nesse nível aqui de crença. Vamos pensar, tá? Eu quero que você comece a pensar comigo. Onde e quando você tem essa crença? Porque eu não sei qual é. Onde e quando? É na hora que você está fazendo atendimento? É na hora que você está demonstrando o valor do seu produto? Ou só no final, quando você vai fechar?
Você pode ser coach, você pode ser empreendedor, de repente um intraempreendedor, talvez aquela pessoa que esteja interessada em modificar cenários, questões, departamentos dentro de uma própria empresa, e aí às vezes pode estar negociando salário. Eu era assim, era um cara muito difícil de negociar salário, aumento de salário. É próximo dessa crença. Então é o seguinte, onde e quando? A minha dificuldade era para falar sempre com o meu chefe ou somente quando eu ia falar de salário? Percebe? Começa a especificar. O importante de crença é crença, eu costumo dizer que é uma falsa falsa evidência interpretativa. Por quê? A gente aprende que funciona daquela maneira ao longo da nossa vida, a gente vai tendo experiências, a gente vai aprendendo que aquilo vai acontecendo. Então, ou a gente ouve falar, ou a gente leu, ou a gente viu, né? Então aí a gente vai pegando aquelas informações. A gente, de repente, tem pessoas próximas que passaram por aquela dificuldade, então é uma crença um pouco mais forte, ou às vezes aconteceu com a gente especificamente. E aí aconteceu uma, eventualmente duas, e a gente generaliza aquela informação. Não, é sempre assim, é uma crença. Então a ideia é o seguinte, vamos quebrar esses caminhos neurais, essa forma que a gente aprendeu, vamos colocar outras evidências no lugar. A gente acaba acreditando nessa crença porque a gente não viu outras oportunidades. Então devemos desafiar crenças com outras oportunidades, com outras visões. Percebe? Outras visões. Então vamos lá, fecha esses parênteses da explicação do que é crenças, né? E de como elas surgem. Vamos agora ser específico, vamos potencializar os resultados aqui nos níveis neurológicos. Então vamos lá, eventualmente você tem uma crença, que eu não sei qual é, busque a sua especificidade, crença com relação a dinheiro, crença com relação à venda, e se pergunte, onde e quando ela acontece? Onde e quando ela acontece? É no final de uma reunião, é durante toda uma reunião, é sempre quando senta alguém na sua frente para fazer um atendimento, quando você já fica nervoso, já tem uma crença, e não vou nem começar porque eu já estou imaginando ela dizer não. Onde e quando? Aí depois você pensa o seguinte, o que você faz? Qual é o comportamento que você tem? Será que você tem um comportamento assim, ótimo, maravilhoso, desempenho, a pessoa está com o olho brilhando, doida para falar assim, poxa, eu quero isso mais para mim. E aí, o que você faz que te impede de falar o seu preço, né? De realmente cobrar por aquela sessão? O que você faz? Se tivesse uma câmera filmando, o que essa câmera estaria filmando? Percebe? Comece a especificar os momentos para poder fragilizar aquela crença que você tinha lá em cima. Quais são as capacidades? Como você faz isso? Nesse primeiro momento, antes de chegar nas crenças, nessas três, eu quero que você, num primeiro momento, eu quero que você pense o seguinte. Provavelmente você já percebeu que essa sua crença ela não se aplica em todos os contextos. Provavelmente você já percebeu que elas são em pontos específicos, então é mais fácil trabalhar. Então certamente essa crença já enfraqueceu. Ótimo, beleza, muito bom. Agora vamos ver o seguinte, o que a gente pode substituir? Se você tem essa crença de repente de... O que você acha que precisa para... Você já enfraqueceu a crença. O que você acha que precisa para fortalecer uma crença potencializadora? Talvez mais autoconfiança, mais segurança, se valorizar mais, ter uma autoestima maior, ou de repente não ter autoestima. Eu preciso deixar claro para o cliente o real benefício daquela sessão de coaching, o real benefício do processo de coaching. Pensa o seguinte, escolhe um desses exemplos que eu te citei, e a gente vai começar a trabalhar, certo? Pensa o seguinte, onde e quando você já teve esse recurso? Onde e quando você já teve autoestima? Onde e quando você já teve a segurança adequada para se comunicar assertivamente, para de repente colocar com mais assertividade, impor um pouco mais seu ponto de vista? Onde e quando você já deixou claro o benefício daquele processo? Percebe? Aí vamos para lá. O que você fez? Qual foi o seu comportamento? Qual era a sua postura? O que você estava fazendo? Como você estava falando? Qual era o seu tom de voz envolvido? Sua postura? Quais eram as capacidades envolvidas? Quais eram as estratégias? Como você chegou a essa postura? Como? Ah, porque eu tinha autoestima, então na minha cabeça eu lembrava exatamente os processos que eu já fiz para chegar ali. E como eu mereço? De repente, as estratégias é o seguinte, ah, já ralei pra caramba, já fiz várias formações, já tinha um histórico, então agora eu mereço. Eu gosto de citar aqui alguns atletas, né? O Bernardinho costuma falar o seguinte, mais difícil do que chegar ao topo é se manter no topo, né? No livro Transformando o Suor em Ouro, ele falava de qual era o processo mental que ele tinha que fazer com os atletas para se manterem sempre em alto nível e se dedicassem
a serem realmente aqueles atletas de alto nível que eles eram. Então ele costuma falar o seguinte: a gente pode ganhar ou a gente pode perder, mas ninguém pode merecer mais do que a gente. Ninguém pode merecer mais o topo do pódio do que a gente. Então a questão é o seguinte: o que você já fez por merecer esse valor que você está cobrando? Pensa isso, essas estratégias. Começa a trazer. E aí a gente chega ao seguinte: as crenças que você tinha, qual é a crença que pode entrar no lugar? Qual é o valor que pode se sobressair? Se você tinha algum tipo de crença que te impedia de cobrar o valor adequado, qual é essa crença que você pode colocar no lugar? Talvez que eu realmente mereço cobrar um valor justo por todo o aprendizado, todo o investimento que eu já fiz. Já viajei para fora do estado, para fora do país para fazer formações, já investi tempo, dinheiro, resistências emocionais, inclusive ficar longe da família. Que tipo de crença que você pode colocar? Qual o valor? O valor da transparência, da honestidade, o valor, de repente, da realmente dedicação. E aí pensa o seguinte: por que você quer cobrar um valor justo? O que você acredita que é possível para você cobrar um valor justo? O que você acredita que é possível, que é capaz? Né? O que você gostaria de... O que seria verdade? É verdade que os profissionais com os anos de dedicação que eu tenho conseguem realmente promover uma transformação adequada. Qual é a frase que você vai falar para se fortalecer? O que você acha que precisa ser verdade para você entrar no seu DNA que você merece realmente cobrar um valor justo, adequado pelo seu trabalho? Aí você pensa o seguinte: quando você superar essa fase, quem você será? Provavelmente você já é. Pensa numa metáfora poderosa para você, que te fortalece, que te engrandece, que consolida essa transformação em você. Realmente você é valioso, você é valoroso, você é valioso. Pensa numa metáfora. Quem você conhece que cobra bem pelo seu valor? Quem? Pensa em alguém que você conhece que cobra muito bem pelo seu valor. Qual o conselho que essa pessoa poderia dar para você agora? Pensa numa metáfora também. É muito bom mais uma metáfora. Quem você é? Quem você é? Eu sou um coach de sucesso. Eu sou um agente transformador. Eu sou um agente da mudança. Eu sou a âncora. Eu sou a representação do sucesso. O que você é? É seu. A metáfora é sua. Para você se incorporar dela e transparecer não verbalmente para o seu cliente esse poder que você está passando. E aí pensa o seguinte: quem mais além de você se beneficia com essa sua transformação? Você pode pensar quem mais além de você se prejudica com a crença que você tinha que não podia mais cobrar. Talvez sua família, que vai precisar de dinheiro, que vai passar dificuldade. Talvez o próprio coach, que de repente ele tinha transformações e você não se colocou, não fez o seu papel de se posicionar e ele perdeu uma oportunidade de passar por um processo de coach com você. Quem mais além de você perdeu com aquela crença que você tinha? Agora você tem a oportunidade de pensar quem mais além de você vai se beneficiar profundamente com essa nova crença, esses novos valores que agora você tem incorporado. Faz sentido para você? É isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo.